Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros podcast. Hoje tem um papo, vai ser excelente aqui, vocês vão curtir, já começa inclusive curtindo esse episódio pro YouTube, Spotify entender que é um episódio bacana e já compartilhar para um monte de gente, tá bom? Vou apresentar a convidada aqui para vocês, Mônica Cerezer, psiquiatra com mais de 30 anos de experiência e hoje atua especialmente apoiando mães a viver com leveza e a criar filhos seguros e independentes. E também escreveu esses dois livros aqui, ó, Mamãe, Me Ame Como Eu Sou e o outro, Se Eu Soubesse. Depois eu vou deixar os links aqui para vocês adquirirem os livros da Mônica, tá? Mônica, que prazer ter você aqui no Corte dos Livros podcast. Estou muito animado com o papo. E eu acabei de te apresentar, muito formal, né? Formalzinha. Mas quem que é a Mônica no dia a dia, na sua essência, para o pessoal conhecer você? Tá, eu primeiro quero te agradecer pelo convite. E falar um pouco de mim, acho que falar um pouco de tudo isso aqui, né, que a gente está trazendo. Eu gosto de estar informando, até mesmo nas minhas consultas, eu sempre tinha um monitor e eu ficava mostrando, querendo que as pessoas saíssem do consultório, não só medicadas, porque você faz o diagnóstico, faz o checklist, pega o DSM, tica, tá ok, você dá um diagnóstico, remédio e volta daqui 1 mês ou 2. Mas você fazer esse movimento de estar explicando para a pessoa que a doença que ela está trazendo, o sintoma que ela está trazendo, muitas vezes não é só uma questão de diagnóstico, mas uma questão de história, uma questão de que foi construída lá atrás, na infância, e que ela precisa se apropriar do que ela faz, com o que ela pensa, do que ela sente, do que ela faz. Para mim é a coisa mais maravilhosa que eu posso estar fazendo como pessoa, que eu aplico, sempre falo, não vou ser hipócrita de falar, faça isso se eu não aplico, mas entendendo que tem uma complexidade isso, que a gente precisa de muita vontade, de muita determinação para estar fazendo isso acontecer, porque não é tão simples, né? Se a gente não persevera num processo de mudança, a gente não consegue atingir essa mudança. Total. E é muito difícil quem já está ansioso, quem está num quadro depressivo, você ficar falando sobre essas questões e parece que é inatingível, né? Então, acho que a gente cuida da parte clínica, mas quando a gente tem consciência de como a gente funciona, você se apropria disso, você tem autorresponsabilidade sobre aquilo que você faz. Então, eu costumo sempre falar, não reclama daquilo que você permite. Muito né? bom, nossa. Porque é inevitável você ter a vida que você está planejando, né? Você está determinando. E a gente tem uma tendência por criação, por conceitos, sei lá, de religião, ou de sermos latinos, etc., que o problema é do outro, né? Você me causou isso, você me irritou, você me fez me sentir mal, você acabou com o meu dia. E você não tem esse poder sobre mim, né? A partir do momento que eu sei que eu tenho que pôr um crivo aqui de que vem, que não vem, pôr uma janela, né? Que nem os carros de antigamente, fecha o vidro. Demora, às vezes enrosca, você tem que puxar, mas a gente tem que fazer isso. E olhar para dentro, tipo, o que é meu nisso que você está trazendo, né? E o que é seu? Vou trazer para mim? Vou aceitar isso ou não? Eu vou devolver para você? E aí, entendendo que tem a forma que a gente fala, como a gente se comunica. E então, eu sou eu sou essa pessoa que busca levar esse conhecimento não só para os outros, mas para mim também. Eu sempre falo para os pacientes, hoje eu quero ser melhor do que ontem e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Que esse é um propósito meu. Eu quero sempre estar buscando isso, né? Porque a gente veio aqui nesse mundo por algum propósito. E não é voltar, se volta ou não, né? Depende da crença de cada um, mas enfim, é não terminar do jeito que a gente começou, né? A gente poder estar evoluindo. Muito bom, muito bom. Antes de eu perguntar, me veio um insight aqui que eu estava no meu clube do livro, eu tenho um clube do livro, recentemente a gente estava falando um pouquinho sobre autorresponsabilidade, você tocou nisso, né? Eu até estava falando pro pessoal, eu falei, poxa, de cabeça, eu lembro poucos livros de autorresponsabilidade. Eu lembro, sei lá, Paulo Vieira, por exemplo. Ele tem até tem um pequenininho, né? Um manualzinho. Isso, um vermelhinho, né? Vermelhinho, pequenininho. Até eu fiz essa provocação. Por que será que não tem mais livros sobre autorresponsabilidade? Eu coloquei essa pauta pra gente debater no clube, e a gente chegou a uma conclusão que às vezes as pessoas, não é meio comercial, né? As pessoas elas gostam de tipo, o problema não é meu. Então, eu vou te responder através do que eu estou vivendo, né? Então, assim, eu tenho 31 anos de formada, e há 2 anos eu mudei a rota do meu trabalho. Então, eu parei de atender clinicamente. Tá bom. E o meu nicho, quer dizer, eu fui nichando ao longo dos anos, né? Buscando mais pacientes ansiosos e pacientes estressados. Eu fui franqueada da doutora Marilda Lippe, que foi uma das precursoras do trabalho do estresse no Brasil na década de 80.
por 2 anos, porque eu achei muito interessante isso, né? Porque a gente é muito legal antigamente falar, estou estressado, não, é tudo corrido e não sei o quê, como se fosse, né, um status, você falar que você é estressado. Como se estivesse romantizando um cenário, exatamente. né? Sim. E aí eu falei, nossa, mas isso, o estresse vai gerar uma doença, né? E se você não cuida do seu estresse, vamos dizer, com uns 20 anos, com uns 30, você está criando, lá na frente, quando você tiver 60, um câncer, um infarto, uma úlcera, um AVC, alguma coisa mais grave. Então, teve sinais antes, né, que a gente fala da curva de estresse. Eu saio de um estresse positivo e entro num estresse negativo, mas eu não percebo. Então, a gente fica anos numa fase de resistência, puxando elástico. Quantos pacientes eu atendi assim no consultório? Não, porque eu tenho que ir para São Paulo, eu acordo cedo, daí eu volto tarde. Por que dessa vida? O que você quer com essa vida? Né? Eu ganho mais. Tá, e ok, você ganha mais para gastar depois com remédio, para gastar aqui comigo, para você estar no hospital, para você ter um troço. Então, às vezes, a gente não para sair desse automatismo e parar para olhar o que eu quero de fato para minha vida, quais são os meus objetivos, eu quero ter ou quero ser? E essas perguntas são perguntas que nem todos estão aptos a responder. É apto mesmo. E não é aptidão no sentido de capacidade, porque capacidade todos nós temos, mas dá trabalho. Gera desconforto, gera né? desconforto. Por exemplo, quando eu optei em parar de atender clinicamente e falar, gente, eu tô numa fase de vida já 50 a mais, que você fala, eu quero cuidar do meu propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida, profissionalmente falando? Eu quero fazer uma diferença nisso, pensando em mim até, tanto que o Se Eu Soubesse, que foi esse livro, eu escrevi pensando nisso. Se eu soubesse do que eu escrevi aqui, quando eu tive os meus filhos, eu tenho 3. Que delícia seria. Não teria me estressado tanto, não teria causado talvez traumas ou dores neles, que não foi intencional, mas com certeza alguma coisa, alguma marca ficou. Aí eu falei, bom, eu vou fazer um trabalho com mães. Eu vou cuidar de mães, porque se a gente entende que a primeira infância é base para a gente se tornar um adulto saudável emocionalmente, a gente precisa estar olhando o que acontece nessa primeira infância. Tá. E muitas vezes a gente entende que na medicina antroposófica eles falam que até os 7 anos a criança está presa no corpo etéreo da mãe. Tá bom. Né? Ou seja, tem uma energia que está muito conectada a mãe com aquele bebê. E é fato, a gente... Você vê aquele bebê, você fala... Você vai para outro lugar, você até arrepia, você pode falar. E o pai vai começar a sentir isso, não que ele não sinta, mas a presença do pai na vida do filho começa a partir do 7. Tá. Que é aquela energia do fora. Vai para fora, vai brincar, vai permitir que ele se arrisque, vai jogar para o mundo. E a mãe tem essa coisa mais de acolher, de cuidar. Tá. Então, o que eu comecei a pensar? Falei, bom, se eu puder pegar essas mães e dar informação para essas mães estarem mais inteiras emocionalmente, a chance dela criar um filho mais saudável emocionalmente é muito maior. Tá. Aí eu criei o grupo de mães que ajudam mães. E esse grupo até surgiu de uma palestra Frustra, que eu estava fazendo um trabalho voluntário lá no SESI. E nas primeiras palestras vieram 20, 30 pessoas, várias inscrições, mais de 60 inscritos, às vezes não vinham todos. E nesse dia especificamente vieram, sei lá, 10 pessoas, nem isso, 6 pessoas. E até a coordenadora falou, vamos cancelar? Eu falei, não, imagina, elas estão aqui, a gente vai fazer. Não precisa abrir a palestra, vamos sentar, faz um círculo e vamos conversar. Tá. Foi incrível os insights que elas tiveram, a energia que elas trocaram. Tipo assim, eu te entendo. Nossa, eu achava que eu estava ruim, olha você. Então foi uma coisa assim que eu não estava esperando aquilo. Eu falei, gente, isso aqui é poderoso demais. Falar cura. Total. Eu falei, vamos criar um grupo de mães que ajudam mãe. Tá. Só que o que eu percebi no consultório, quando eu falei, então eu vou fazer um trabalho de orientação desses pais, a gente vai cuidar, não no sentido de o que meu filho tem, meu filho morde, meu filho não dorme, meu filho não come, não é isso, porque isso eu posso citar vários livros, tem um monte de literatura que eu posso indicar para quem quiser, pode mandar no direct, eu indico. Tá. Mas não tem livros efetivamente que falam do que acontece comigo no meu mundo interno que faz com que eu tenha esse tipo de comportamento. Tá. E não esse tipo de comportamento. Porque se eu agir de uma forma autorregulada, que eu consigo entender que uma criança de 3 anos, ela não está fazendo birra para me provocar, que isso faz parte da crise dos 3 anos, que é um processo do desenvolvimento, eu não vou olhar para ela falando, nossa, que esse menino, pelo amor de Deus, veio para o mundo para me causar transtorno. Sim. Não. Só que se eu sei disso, eu vou falar... Respira, hoje eu tô num limite muito curto para eu estourar, então eu vou pedir ajuda. Eu vou contar até 10, eu vou me autorregular para regular essa criança, porque ela é pura emoção. Tá.
Só que o que eu percebi? Existe o grupo de mães no WhatsApp, existe grupos de mães que já aconteceram, venho falando nas mídias sobre isso, mas quando você chama aqui no tete-a-tete, está acontecendo, eu lembro de uma paciente que foi no consultório por conta do estresse. Tá. A gente conversou, e o fundo era o problema com a filha. Só que era uma filha já adolescente. Quando eu pontuei para ela as coisas que ela estava fazendo, que já não era mais para fazer com uma filha adolescente, ela até se mostrou muito atenta em anotar, tal, mas não voltou. Então, para você, se eu falo para você, meu filho, ele não faz nada, adolescente. Ele não ajuda, ele só fica no sofá, só no videogame, quer que eu leve lanche no quarto. Tá, o que você fez quando ele tinha 4, 5 anos de idade? Você fez ele fazer o lanchinho dele? Você fez ele arrumar a cama? Você fez ele arrumar a mochila? Você fez ele ajudar a pôr a mesa? Você fez ele lavar uma alface ou picar um tomate, alguma coisa? Não. Uhum. Então, eu vejo muito das mães, eu tenho muita dificuldade de criar autonomia no meu filho. O que é autonomia? É a asa que vai fazer ele voar, a força do músculo que vai fazer ele voar. Só que se essa mãe não põe essa autonomia, super protege, e isso é característica da mãe, existem pais superprotetores? Existem, mas é muito menor do que as mães. Então, o que você vai fazer do filho? Você vai criar um inseguro. Aí você vai criar um cara que vai vir pro meu consultório. Total. Ansioso, depressivo, não vai ter aquela força de tipo, eu enfrento o mundo, porque uma coisa é dentro de casa, outra coisa é quando você abre a porta e vai pro mundo. Não vai ter mãezinha, boazinha Total. que vai te entender. Ele tá cansado, ele tem prova, ele tem que estudar. Não, deixa, não faz barulho. Uhum. O mundo vai passar por cima. E aí vai deprimir. E aumentou um nível de suicídio absurdo, até em crianças. De onde tá vindo isso? Total. Então, a gente não pode falar, é culpa da mãe. Mas grande parte do mau comportamento é. E quando você fala isso, você surta. Quando eu vi isso de um professor, eu falei... tá de brincadeira, né? A culpa é minha, né? A culpa é minha. Não sabe o que é ter filho, não sei o quê. Quando eu parei pra olhar, eu falei, ele tem razão. Porque eu super protegi. Porque eu fiz coisas que eu não devia ter feito por eles. Até que depois, lá na frente, com esse mesmo professor, eu ouvi dele o seguinte. Aí meus filhos já eram grandes. Dificulte a vida do seu filho. Então, se eu pudesse falar hoje para quem está ouvindo a gente, dificulte a vida do seu filho. Dói no coração. Talvez do pai doa um pouquinho menos, porque a energia masculina é mais para a vida. Né? Vai. Sobe na árvore. Por que subir na árvore? A mãe já catastrofizou, né? Vai cair, vai quebrar o braço, pelo amor de Deus, e não sei o que. O pai falou, não, vai, deixa cair, deixa ralar. Então, esse contraponto é muito importante que exista. E olha que curioso... Mônica, eu tô lendo, na comunidade esse mês, a gente tá lendo um livro chamado Garra. Tá. Que é Angela Duckworth, a autora. E ela fala exatamente nesse aspecto da criação, o quanto é importante, por exemplo, os pais, eles colocarem os filhos em atividades extracurriculares, fazer algum tipo de esporte, mas colocar ele em situações desafiadoras, que é o que você acabou de falar, para ele criando essa persistência, essa perseverança desde pequeno. Sim. E aí, esses dias eu tava ouvindo um podcast que foi muito curioso, que eu lembrei você falando agora, você falou, quebra o braço e tal. Hoje em dia a gente não vê as crianças nem com gesso mais. Não, ralado, joelho ralado, imagina, não tem. Eu, na minha infância, eu quebrei braço, cotovelo, dedo. Aqueles buracos, né, no joelho. Eu não lembro a última vez que eu vi um gesso na minha vida, não tem mais. Dedão lascado, né? Isso também... Descalço. Isso, mentiolate, né? A gente tinha pavor disso. Com certeza. Isso também reflete o momento que a gente vive, né? Essa super proteção. Sim. É como se as crianças tivessem medo de uma redoma. Mas aí, a hora que vai pro emprego, aí a gente vê as notícias, né? Sim. Vai pra entrevista de emprego, leva o pai e a mãe junto, porque você não se sente seguro às vezes. Com isso certeza. reflete tudo, com né? certeza. A gente entende que o mundo mudou, né? Existe uma violência, existe algo que não tinha, talvez, na nossa época. Sim, total. Eram outros tempos. Eram outros tempos. Mas mesmo assim, dentro de um ambiente protegido, mesmo num condomínio, você não deixa seu filho solto. Você vai aonde? Com quem? E aí se alguém pega, aí se atropela, aí se não sei o quê. Então, existe isso que a gente trabalha, né? A gente poder separar o que é um pensamento que é produtivo do que é um pensamento que é disfuncional. E saber quais são os pensamentos que são, por exemplo, que a gente fala de disfunção cognitiva. Então, é um pensamento catastrófico. E assim, isso que é interessante quando a gente ensina, que eu tenho a lente do mundo de acordo com o que eu fui programada. Total. Então, eu já tive vários pacientes que vieram se achando, sabe aquela coisa da síndrome do impostor?
Você fala, não, cara, você é inteligente, você é capaz, você consegue, olha aqui, todo não mundo tá enxerga, falando. né? Não, imagina, não sei. Então, assim, a lente que foi criada é uma lente de que eu tenho que ser forte, que eu tenho que ser esforçado, que eu tenho que ser perfeito, que eu tenho que agradar sempre, que eu já tenho que saber o plano A, plano B, plano C, o que vai acontecer daqui pra frente. E aí, eu vou olhar o copo mais vazio do que cheio, e por aí vai, né? Eu não vou, por exemplo, termino o dia, quantas pessoas, assim, e eu já tive nesse lugar também, ai, meu dia hoje não foi legal, não sei o quê. Por que não foi legal? Não, porque faltaram 2 pacientes. E os outros que foram? A gente olha só pro lado assim, ruim, entende? né? Sim. Então, assim, mas você fez isso é um comportamento não legal, desaprova o teu comportamento. Tá, mas esse comportamento me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Graças a esse comportamento eu aprendi o que não ser. Por que a gente não pensa assim? Total. Você entende? A gente não aprendeu. Então, a gente valida no mundo aquilo que é que nem chave e fechadura. Eu vou buscar a chave que abre a minha fechadura. Tá, do que jeito eu me moldo para me encaixar em alguns lugares. E aí você vai tendo uma vida bem mais ou menos, uma vida que você vai se sentir aquém da sua capacidade, né? Ou do que você veio para ser, ou do que você pode fazer. E aí você tem um sofrimento emocional muito grande. As crenças, né? O que é crença? É uma visão dogmática que eu tenho do mundo. Dogmática e absolutista. Então, eu sou inflexível, eu tenho que dar conta, as coisas que acontecem são devido ao que o externo, não ao meu controle, né? E por aí vai. Então, quando a gente identifica as crenças, a gente fala, putz, isso é uma crença. Não, eu não compactuo mais com isso. Tenho que agradar. A minha mãe fala, eu lembro que ela falava assim, você vai na casa do fulano, da Beltrana, você pede desculpa na hora que você sair. Por que eu tenho que pedir desculpa se eu não fiz nada? Sim, total. Né? Então eu tenho que ser boazinha? Não fiz desculpa nada. Alguma coisa, né? Desculpa alguma coisa. Entende? São Sim. coisas assim. E não criticando ela, pelo amor de Deus. Sim, mas todo mundo dá o melhor que pode dar. Isso cria uma sementinha na cabeça, né? Cria. Não posso ser eu mesma, não posso ser autêntica, não posso... ou se alguém fala pra você que você fez, sei lá, um bolo maravilhoso. Não, imagina, você que é muito gente boa, imagina. Que isso? Não. Tá bom pra caramba, obrigada, eu também gostei. A gente não se dá carícias positivas, né? Total. Então, por exemplo, carícias é o que a gente fala de unidade de reconhecimento humano. Tá. É como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como o mundo me vê. Se eu não me abasteço de carícias positivas, dependendo do ambiente onde eu nasci, eu vou só aceitar o que eu aprendi lá atrás, que pode ser espinho, que pode ser cutucar, que pode ser sarcástico, que pode ser uma ironia, que pode ser um jogo psicológico, que eu não falo exatamente o que eu quero, do entender, sabe aquela mensagem anterior? Sim. Mas se eu entendo que isso não é legal, eu vou começar a dar carícias positivas, que a gente fala de 5 leis de carícias, que é eu me dar carícia positiva. E é o que eu falo muito no consultório. Valida seu dia, termina seu dia, olha como foi. Puta, não foi do jeito que eu gostaria. Que legal, você teve muito que aprender com o que não foi legal. Mas olha quanta coisa foi legal, você dê feedback positivo. Dê carícia positiva para os outros. Quantas pessoas você cruza no dia e você não cumprimenta? Você sabe o nome da pessoa, você vai no porteiro aqui, você nem olha. Fulano, é o seu nome. Oi, Beatriz, bom dia. Sei lá. Então, isso são trocas. Você vê que você tá com, sei lá, uma blusa legal. Puxa, gostei da sua blusa. Sei lá, você fez um trabalho legal. Cara, você foi excepcional no seu trabalho. E muitas vezes a gente não fala. Para analisar, né? Porque, por exemplo, acho que foi em 2024, falso engano, eu comprei era um livro. Chamava Diário de 5 Minutos, um negócio assim. Que você começava o dia, você colocava ali... Era assim, 3 coisas que seu dia seria fantástico, por exemplo. E aí depois, na noite, você colocava outras respostas. Ele forçava você a parar 5, 10 minutos para analisar o seu dia. E sempre no final do dia, eu tinha que responder sobre 3 coisas que eu era grato. É o livrinho da gratidão. Isso. E aí eu falava assim, cara, mas daí eu ficava me esforçando... E lógico que tinha muita coisa que eu era grato, mas às vezes a gente tá tão automático que a gente não para agradecer coisas simples. Eu tô viva, tô respirando, eu posso tomar essa água, tem gente que não pode beber água. É isso que eu falei, isso que eu ia falar. Entende? O que foi marcante pra mim nesse diário? Teve um dia que tava muito frio, muito frio. E eu respondi que eu era grato de dormir num cobertorzinho à noite. Tem gente que naquele dia não ia dormir. Não tinha, morre de frio. Né? E isso por isso que eu fiz o método PARE. Era isso que eu ia perguntar aqui na sequência. O método PARE, ele vem muito de encontro com esse parar para pensar. Refletir.
Porque imagina assim, a gente, dentro da linha da análise transacional, que é maravilhosa, assim, para você explicar, você consegue explicar até para uma criança a partir de 8 anos, ela consegue entender. Então, imagina que a gente tem 3 partes funcionantes no nosso cérebro. Eu pintei bolinhas de azul, amarelo e vermelho, como se fosse um semáforozinho, para ficar mais fácil da gente conversar. Tipo, você tá no amarelo, você tá no azul, legal. você tá no vermelho. Pare de semáforo, né? Então, não, mas não tem nada a ver com semáforo. Eu que linkei as coisas. Não, é como se fosse as bolinhas do semáforo, mas, por exemplo, o azul, eu escolhi o azul por quê? Porque é uma coisa mais séria. Entendi. E aí eu pintei o estado de ego pai, que vem do parent do inglês, quem faz o papel de pai ou de mãe. Enfim. Entendi. E aí o que tem dentro desse estado de ego? Tem todos os conceitos éticos e morais que a gente aprendeu na vida. Então, o julgamento, a crítica, a cobrança, o que eu tenho, o que eu tinha, o que eu deveria, o que você deveria. E ele é automatizado, então você não para pensar. Por isso que a gente tem que estar atento. Então, se eu tenho dentro de mim esse estado de ego maior, eu vou ser uma pessoa super crítica. Vou sempre estar me comparando, ou me julgando, ou julgando os outros, julgando o mundo, como tinha que ser, como deveria ser, inflexível. E o outro que eu pintei de vermelhinho, eu pensei no vermelho porque é onde tem a criança, é a energia da criança. Então, é emoção. Então, é medo, raiva, tristeza, alegria e amor. E essa também é uma parte que age automaticamente, a gente não para pensar. Então, quando você se dá conta, você já falou coisa que você se arrependeu, você já ficou com vergonha, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Que vergonha. Já foi, né? Já saiu. Buzinou, e sei lá, eu já fiz isso uma vez, um cara tava atravessando a rua e não tava na faixa, enfim, tava, mas depois que eu vi que eu tinha buzinado, eu vi o aparelho, eu falei, ai, meu Deus. Sabe, coisas assim, e tantas outras que a gente tá no automático, a gente não tá atento no presente, no que tá acontecendo, que é a função do adulto, que daí eu pintei de amarelo, pra ser uma cor forte, uma cor que é mais... Eu vejo o amarelo como uma coisa mais racional, né? De você parar, pensar, decidir, tomar uma atitude. Então, a informação bate nos 3. Se eu sei disso, eu vou poder sentir raiva, eu vou poder me cobrar, mas eu vou respirar, porque é o tempo de eu contar até 10, que demora. 1, 2, você vai falar, Mônica, tá bom. Demora. Porque se eu não faço essa parada, né, do parar para pensar no que eu estou pensando, eu ativei meu cérebro amigdaliano. Aí é emoção. Aí são aquelas coisas irracionais que a gente vê. Aí você vai voltar no seu padrãozão. Você fica irracional. Já vi gente parando o carro em briga de trânsito para sair para pegar no pescoço do outro. O que é isso? Sim. Quer dizer, já foi. Não parou para pensar, o córtex pré-frontal não vai entrar em ação. Entendeu? Aí você vira bicho, aí você aciona até o seu cérebro amigdaliano, que é sobrevivência. Fuga e luta. Fuga, e eu finjo de morto, entendeu? Então, quando eu sei disso, eu sou obrigada a estar mais atenta para eu poder parar para pensar no que está acontecendo. E outra coisa importante é que a gente não para olhar porque a gente sente. Se a gente perguntar, muitas pessoas, você fala, o que você está sentindo? Eu estou sentindo medo, estou sentindo angústia, estou sentindo tristeza. É uma palavra. Muitas pessoas colocam isso como uma ação. Aí eu tô sentindo que eu não vou dar conta de fazer o meu trabalho que eu tenho que entregar amanhã. Isso é um pensamento, isso não é um sentimento. Mas aí, Mônica, entendo e faz muito sentido, e até às vezes na concepção da palavra. Que nem, por exemplo, eu vejo que às vezes as pessoas falam, eu vou gravar podcast com a Mônica, por exemplo. Algumas pessoas falam, eu tô ansioso pra gravar com a Mônica. Mas na verdade eu não tô ansioso, eu estou animado pra gravar com a Mônica. Então às vezes até nomeei errado o sentimento. Exatamente. Hoje, na minha palestra, eu falei assim, vamos fazer um exercício? A gente vai terminar com esse exercício. Tinha 30 adjetivos. E aí eu falei, eu quero que vocês peguem uma dessas palavras, todo dia de manhã, antes de levantar da cama, escolhem uma dessas palavras. Ou que você tem mais dificuldade de agir, ou, sei lá, tem gente que tem dificuldade de ser amigável, ou educado, sei lá. Escolhe uma e faz isso acontecer durante o dia. Faz isso prevalecer na sua atitude. Foca nisso. E aí eu falei para uma pessoa, exemplo, que outros exemplos? Falei, eu posso trabalhar, eu trabalhei há pouco tempo a ternura. Hoje eu vou acordar, vou ser a pessoa super... fofa, né? Na minha concepção de ternura, agradável, tranquila, respeitando o outro. A ternura, eu não tinha pensado nisso. Ternura, acho que eu nem sei mais o que é. O que é ternura? Eu vou procurar no Google. Sabe? Entendi. E é bem isso. Então, quando tem um insight, você fala, cara, eu não sei o que é isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que sempre, ao invés de ficar se cobrando, como que eu não sei? Não lembro. Putz, eu tinha que lembrar. Não tenho que nada.
eu tenho que aceitar que eu sou só um ser humano e ter a permissão de ser só um ser humano. Só isso. Daí entra a Brené Brown. Nossa, aqueles livros maravilhosos dela. Todos dela, né? Todos. E tem eu esqueci o nome dela. Puxa vida. É um livro que fala sobre compaixão, autocompaixão. Eu vi uma da capa meio rosa, azul, Neff. assim. Eu já li esse livro. Nossa, é maravilhoso também. Outro livro maravilhoso. Então, assim, mas a gente não sabe, tem até nesse livro aqui, tem uma coisa assim, da mãe, como que eu posso ser autocompassiva ou autocrítica? A maior parte das mães, se você for parar para olhar, elas são autocríticas. Elas não são autocompassivas. Elas, ao invés de falar, não, eu posso, eu vou conseguir, é uma fase, eu não vou... eu tenho que ser perfeita, eu me cobro demais, esforço-me demais, vou estar sempre sofrendo, enfim. Mas não seria mais fácil falar, eu tô fazendo o meu melhor, eu reconheço as minhas limitações, eu vou adotar uma postura gentil comigo, vou ser mais amorosa comigo. Por que eu tenho que ficar pondo o dedão na cara? E isso não é só com mãe, isso é qualquer pessoa. Por que eu tenho que ser essa pessoa tão dura? A gente não se põe como a pessoa mais importante do mundo. Tanto que no Método Para eu falo, o nosso lema é, eu tenho que me tratar como a pessoa mais importante do mundo. Total. Segundo, eu tenho que saber onde eu vou gastar minha energia. Porque a gente acha que, só porque é família, ou é mãe, ou é pai, ou é irmão, ou é primo, marido, sei lá, esposa, eu tenho que dar conta, eu tenho que... Eu não tenho. A pessoa me faz mal, não tem troca. Porque relacionamento é uma via de mão dupla. O que você me dá, eu tenho que te dar. É uma troca. Se só eu atendo as suas expectativas, ou enfim, me preocupo com você e não tem retorno, se afasta. Total. Entende? Então eu tenho que saber onde eu gasto meu tempo. Mas é difícil pra galera se afastar, né? É difícil porque tem muita dependência emocional. Total. E aí a gente vê aqui nesse livro que tem 2 traços de caráter dentro da traços de caráter de Reich, e daí quem se aprofundou um pouquinho mais foi Lowen. São muito sensíveis, vamos dizer assim. É como se eles não tivessem condição, e não é verdade, tem. Só que assim, eu preciso me empoderar disso, porque senão eu fico na dependência de que eu só vou conseguir fazer alguma coisa se alguém me validar. Total. Se eu falar o que eu penso, você vai deixar de gostar de mim. Então aí eu tenho medo do abandono, eu vou aguentar. Então a gente vê um monte de relacionamentos tóxicos, a gente vê um monte de pessoas ficando com migalhas. E às vezes nem percebe que tá, né? Não sabe. E mesmo quando a gente sabe, muitas vezes você entra no automático, quando você vê, você já tá fazendo uma coisa que você sabia que aquilo te faz mal. Total. Então, por isso que eu falo, voltando lá no começo dessa conversa toda, quando eu mudei a minha história de sair como médica para ir pro grupo de mães, eu fiquei também um pouco frustrada, que eu falei, poxa, mas que difícil, eu quero tanto ajudar as mães, dividir um pouco do que eu vivi, não façam o que eu fiz. E eu escuto vocês falando, eu fiz isso, não faz isso. Só que muitas não querem. Qual que é o maior desafio você vê hoje, assim, agora que você ficou mais próximo de cuidar mãe ali da criação e tal, qual que é o principal desafio que direto surge para as mães na criação? Eu acho que assim, isso é uma pergunta que não dá para nichar em uma coisa, porque é muito individual. Depende, né? Depende de personalidade, da história, do contexto, do relacionamento. Mas o que eu vejo que é uma das coisas mais difíceis é você não confundir firmeza com autoritarismo. Ok. E não confundir gentileza com permissividade. Eu acho que para mim isso é o mais difícil. É uma linha bem tênue também. É muito tênue. Tanto que tem uma médica que ela tem uma linha mais autoritária, mais assim firme, de firmeza, né? E ela fala muito mal da disciplina positiva. A disciplina positiva está causando isso no seu filho, não sei o que lá. E eu não concordo com isso, né? Eu acho que assim, tem vários livros da Jenny Nelson, eu fiz cursos online com ela, com a Lynn Lott, com a filha da Jenny Nelson e com as que trouxeram para cá a disciplina positiva. É muito legal. Só que tem muita gente interpretando errado. Então, esse que é um problema, entende? Eu tenho informação, mas muitas vezes eu interpreto de um jeito totalmente distorcido. Talvez você interpreta de um jeito que é confortável para você. Pode ser. E não do jeito que deveria fazer a leitura correta, né? Isso é muito comum. Isso é a coisa do pertencimento, é do grupo, é do ser humano. Você quer dependendo até do traço, fala para mim que o que eu tô fazendo não tá certo. Mesmo você estando na dúvida, mas você precisa ser validado pelo outro. E aí você tá num grupo de pessoas que pensam da mesma forma, vai validar. Total. Não que seja certo ou que seja errado, porque o que é certo e o que é errado. Mas então a gente tem que pensar o que é melhor para criança, o que não é melhor para criança. Não certo e errado, porque aí é muito relativo, dependendo de um contexto. Claro,
vamos pensar, é errado matar? Sim. É errado roubar? Sim. Mas aí vem a questão eu fiz um curso, uma pós que Ai, como é que ele chama? Meu Deus, que trabalha com ética. O Clóvis? O Clóvis. Ai, eu fiquei apaixonada. O Clóvis é incrível, né? Gente de Deus, esse homem maravilhoso. E ele questionando essas coisas, porque... Ele faz umas perguntas que te joga numas situações, né? Exatamente, que você fala, tá, e aí, nessa situação, o que você faria? Cadê a ética? O que é moral? Né? Então, é complicado. Por isso que a gente não tem que julgar. Então, não dá para generalizar. Cada situação é uma situação. Total. Mas a gente tem que estar... Por isso que eu falo que tem que partir da gente, desse autoconhecimento. Que tipo de perfil que eu tenho de traço como pai ou mãe? Eu sou permissivo, eu sou autoritário, eu sou autoritativo? Então, a gente sabe que tem como a gente fazer uma avaliação de como eu funciono. Como é que eu funciono em termos de personalidade? Sou uma pessoa mais sistemática, mais metódica? Eu quero tudo do meu jeito? Pô, mas meu filho deu o meu oposto. Aí a gente fala do MBTI, que eu acho uma ferramenta maravilhosa, que fala de pares de opostos. Só que se eu sei como eu funciono e eu vejo que você funciona de um jeito diferente, eu já sei que a gente não tem o mesmo olhar para essa situação. Que é a mesma coisa. Você consegue ver minha unha? Não. Como não? Você tinha que ver isso. Que absurdo. Como que você não vê minha unha? Agora, imagina isso numa relação com um filho que pensa diferente. Agora, se eu viro e faço assim, você vai ver. Total. Entende? Então, assim, eu tenho que saber como cada um funciona. Eu tenho 3, cada um é de um jeito. E se eu não soubesse dessas coisas, eu tenho uma particularmente que é muito N, que é muito intuitiva. Então, assim, uma cabeça incrível, mas ela quer testar, quer inovar, é teórica pra caramba. Se a gente não sabe, você julga. Porque sai da norma, sai do que eu sou o oposto dela. Daí você já ia começar, não, porque é absurdo você fazer isso, porque não sei o que, não sei o que lá. Não, ela só é quem ela é, e eu tenho que respeitar. Isso eu não sei dessas coisas, você entende? Que gera buracos? Não, isso tem tudo a ver com o nome do livro, né? Sim, exatamente. Me ame como eu sou. Pois é. E aqui tem os 5 traços de caráter, e eu achei muito legal. Quais são os 5? Os 5 traços são... o traço de caráter. Os nomes são nomes meio esdrúxulos, né? Que são nomes criados nessa época, pós-Freud, que o Reich, ele era esse discípulo do Freud, que estava muito em voga a questão da psicanálise, e ele falou, não, todo mundo no divã, então era o pensamento, né? O falar. E o Reich falou, não concordo com isso. Eu acho que corpo e mente estão ligados. A gente tem que estudar os dois, não tem dicotomia de corpo e mente. Tá bom. Tanto que não tem, que se você for parar para olhar, o que ele fala dos traços, que são formados nos 6 anos, você vai desenvolvendo a milenização do sistema nervoso central, começa no cérebro, na barriga. Primeiro o cérebro é formado, depois vai formando todo o resto, e vai descendo. No oral, vem para a boca, o que é chamado de psicopata, que não tem nada a ver com psicopata, mas é o nome que tinha na época. Você tem a inervação dos membros superiores, então aquela fase que a criança quer mexer em tudo, tal. Tá bom. Depois vem a fase dos esfíncteres, que é onde forma o traço masoquista, que é do controle mesmo do xixi e do cocô, que a milenização vai pegar essa região dos esfíncteres. E por último é o genital, né, que termina a milenização ali, que é o traço do caráter rígido. Então, se a gente não entende que o meio interfere na pessoa, isso a gente vê hoje na epigenética. Eles consideram 10% genético, o resto é ambiente. Né? Então, você, dependendo da evolução, no momento do desenvolvimento da criança, você vai canalizando energia. E aí você forma como se um acúmulo de energia naquele ponto. E você molda o seu corpo. Então, você consegue olhar para a pessoa e você fala, você tem esse traço, você tem esse traço, você tem esse traço. E cada traço tem uma dor. Por exemplo, o traço de caráter esquizoide, que é formado na gestação, ele tem a dor da rejeição. Então, é aquela pessoa que ele é mais esguia, sabe, que fica com capuz ou com óculos, tenta ficar sempre num canto. Não é, você fala, quem que você tá falando? Que aluno? Você fala, nem sei meio que invisível quase. Quer ser invisível, mais ou menos isso, porque é muito dolorido esse medo da rejeição. Então, são pessoas muito cabeça, com uma imaginação absurda. Tanto você vê Steve Jobs, o Bill Gates, é tudo crânio, né? Você vê, tem umas coisas, você vê o estilo, aquele... que ficou paralítico, o Hawking. O Stephen Hawking. Mesmo perfil. Então você fala, cara, são incríveis. E depois vem o oral na fase oral. Então você vê aquela coisa tudo na boca, né? Vai tudo na boca. Então você vê pessoas que comem muito, bebem muito, gastam muito, trabalham muito, tudo muito, fumam muito. Precisa ficar com chiclete lá mastigando, comendo.
tem um traço da dor. Porque tem um vazio muito grande dentro de si. E tem medo de ser abandonado. Então, a gente vê muito disso, dessas pessoas que têm mais dificuldade de sair de relacionamentos tóxicos, porque tem medo de ficar sozinha, como se eu não dou conta de ficar sozinha. Às vezes é melhor, assim, inconscientemente é mais seguro, entre aspas, na cabeça dela, ficar ali do que... Sim, porque a sensação do abandono já foi muito vivenciado lá atrás. Isso é inconsciente, não é pensado. Total. Depois vem o psicopata, que é um nome que não tem nada a ver, tanto que... Mas se você pegar os estudos, né, depois no centro reichiano, tem umas tabelas, assim, que eles mostram, por exemplo, a origem... Essas são as origens dos traços, são traços. Mas se isso, dependendo do caso, né, vai evoluindo para uma coisa mais séria, né? Por exemplo, o masoquista, que é já volto para o psicopata, ele é formado numa fase do controle dos esfíncteres. Então, por exemplo, ele pode ter sido humilhado pelo irmãozinho. Ele fez cocô na calça, mãe, olha, não sei o quê. Aí até ele contrai. Putz, eu vou fazer cocô, deixa eu segurar aqui que eu não posso mais. Você vai ver o bumbum dessas pessoas, é tudo para dentro. Como se não tivesse bumbum. Então, você vê que o corpo ele vai criando marcas. Essas crianças, as que foram a marca, a energia do psicopata, se você olhar, são aquelas pessoas que troncudonas, são triangulares. E foi porque o desenvolvimento foi marcado aqui. Então, elas só tinham valor se elas fossem engraçadinhas, bonitinhas. Fala pra vovó, que você sabe falar tchau, fala não sei o quê. Dança pra vovó aí, não sei o quê. Então, ela aprendeu que eu só tenho valor se eu fizer alguma coisa. Então, foi muito usado e muito manipulado. Então, ele se fecha. E aí, uma pessoa muito desconfiada. Você não tira fácil nada dele. Então, e as relações são sempre pautadas em troca. Você pode ganhar, mas eu também vou ganhar nisso aqui. Né? Então, são aquelas pessoas que eles querem ser, tipo, eu sou foda, mas o que eu faço é foda. Então, eles querem ser reconhecidos pelo que eles fazem. E o último, que é o rígido, que é o que foi criado naquele momento onde aquela coisa, você é a filhinha do papai, eu te amo, você é minha lindinha, minha gatinha, não sei o quê. Só que na hora de sair, sai com a mãe, não leva. Você é minha princesa, não sei o quê, não sei o que lá. Mas eu sou sempre trocada. Eu sou sempre traída, sou sempre deixada de lado. Então, se isso foi uma coisa muito forte para aquela criança ou para aquele menino, vai ficar naquele lugar. Então, são pessoas muito competitivas, muito pau para toda obra, sabe assim, desde que eu faço, eu preciso de de uma bala. Eu vou falar disso. Daí já aparece alguém com uma bala. Pode ter certeza que é um traço rígido. A pessoa sempre alerta para resolver Então, são problema. aquelas mulheres, principalmente muitas mães, que são aquelas mulheres maravilhas. Sempre faz tudo, deixa comigo, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, deixa comigo. E aí cansa, chega uma hora que você... E se você olhar para essas mulheres, essas pessoas que... Mulheres não só, né? Mas homens que são rígidos, tem muita dor muscular, muita questão óssea. Porque estão sempre nessa tensão de ter que fazer, de ter que sempre ser o homem de aço ou a mulher que tem que estar, sabe, linda, maravilhosa, sempre produzida e não sei o quê, usa aqueles saltos, aquele sapato que aperta pra caramba e tá lá, firme, linda, maravilhosa, com o pé assim, quase morrendo. Mas eu tenho que estar linda porque eu tenho que ser escolhida. Caramba, entendi. Entendeu? Então isso é... E esse livro, quando eu fiz, eu falei, poxa, eu tinha que fazer de um jeito pra ser gostoso, né, de fazer, e eu fiz checklist. Eu vi, tá maravilhoso a diagramação. E aí eu coloquei também, tipo assim, oral, mãe, não posso viver sozinho. Então, como se a criança falasse pra mãe, não faz isso porque eu sou oral. Não faz isso porque isso me faz mal. Não fica me abraçando porque eu não gosto. O esquizoide não gosta. Então, é muito legal você saber de tudo isso, porque é uma linguagem que você pode usar. Por exemplo, em casa, com os meus filhos, eles sabendo disso, eu tenho uma filha que é bem esquizoide. Se eu não soubesse disso, eu ia falar, ela não gosta da gente, ela é muito, sei lá, eu ia começar a julgar, porque ela ia pro quarto. Mas ela falou, mãe, eu estou com meu esquizoide alto hoje, eu preciso ficar quieta. Vai, filha. Entendi. Ou vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ela faz assim, hoje não. Tipo pássaro preto, sabe? Que você ia na gaiola, fazia assim. Sei. E eu tenho uma outra filha que é bem oral, que ela quer abraço, que ela quer estar junto. E o meu outro filho também, ele tem os traços mais equilibradinhos. Então, é interessante ele saber, porque não é tão marcado que nem as meninas. Mas ele tem, quando precisa de alguma coisa, ele liga, ele fala, ele pergunta. E a gente também.
Né? Então, se a gente não sabe disso, por exemplo, eu soube dessa questão de criança interior, que até eu fiz esse e-book aqui, e o e-book tem no meu Instagram, que dá para o pessoal imprimir, que eu imprimi para dar para as pessoas. Mas tá lá, é só baixar que dá para imprimir. É o da criança interior, né? É o Reconectando com sua criança interior. E por que eu achei isso tão importante? Porque é um guia de autocuidado para as mães. Eu, por exemplo, eu tenho 2 traços muito parecidos, que é o masoquista e oral, e o rígido, só que o meu masoquista é maior. Então, eu vivi uma vida inteira sempre cuidando, prestando atenção em todo mundo, me deixando de lado, deixa comigo, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, blá, blá, blá. Só que o meu oral nunca existiu. Ou muito pouco. E o oral, ele gosta do quê? De cuidado, de carinho, de atenção, de ser escutado, de chorar. Imagina que meu masoquista deixava chorar. Sabe? Entendi. Aquela dói até aquele choro que doía, assim, que você engole. Não, tem que ser forte. E aí, depois o corpo sofre. Total. Né? E quando você chega, assim, nesses contatos com as mães, quais são os primeiros sinais? Porque, assim, tudo isso que você está falando, no final, se não ser cuidado, vai gerar um esgotamento, vai gerar problemas até físicos. Quais são os primeiros sinais que, para a pessoa que está aqui ouvindo agora, fala assim, ficar esperto com isso aqui. Quais são os sinais que aparecem? Quando... Por exemplo, quando a gente fala de sinais, eu acho que é legal a gente falar de estresse. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte... O estresse mínimo eu tenho que ter, porque senão eu não levanto da minha cama. Total. A gente fica lá... Um nível de estresse é importante. Um nível de estresse é importante. A gente tem que ter... A produtividade, ela vai crescendo conforme aumenta meu nível de estresse. Só que, se eu tô, por exemplo, na fase 2, que eu tô entre o estresse positivo e negativo, eu tenho que ter consciência de algumas coisas. Por exemplo, eu começo a dormir mal. Eu começo a comer mais, eu começo a comer menos. Eu vou fazer um exame, meu pico pressórico aumenta, mas depois volta. Vou fazer um exame, eu tenho uma glicemia alterada, um colesterol alterado. Eu vou diminuir libido, eu vou me tornando uma pessoa esquisita. Eu tô mais reativa, eu tô mais irritada. Eu não sou assim e eu me irrito com qualquer coisa. Então, você vai vendo, por exemplo, questões gástricas. Você começa a ter dor de estômago, você começa a ter dor muscular, você começa a ter unha lascando, cabelo caindo, você começa a ter manchas no corpo, coisa que você não tinha. Então, são sinais que você... Por exemplo, se a gente pensar na questão de trabalho, eu gosto muito do que eu faço, mas eu acordo falando assim, tenho que trabalhar. Você já começa a falar assim, se eu pudesse sumir, se eu pudesse desaparecer, se eu começo a estar mais chorosa, mais emotiva, coisas que antes eu achava graça, eu deixo de achar graça. Então, são sinais que você já está caminhando para uma fase 4. Entendi. Entende? Então, assim, é fase 3, se eles vêm e vão embora. Mas se eles vêm e ficam, você já está com certeza na fase 4. Entendi. Então, tem gente que, por exemplo, eu vou chegar em casa e preciso tomar um negocinho. Tomar um negocinho por quê? A Brené fala muito disso, que você acaba... Exatamente. Ela fala sobre entorpecer a sua dor, né? Isso. Ela fala, você vai tomar um vinhozinho, vou comer um lanchinho, que é a dopamina barata, né? Que tem o livro Dopamina também, que é maravilhoso. Sim. Só que é uma gangorra, né? A dopamina barata com a dopamina boa. Só que quantas vezes você vai vivendo da dopamina barata? E eu posso trocar isso por outra coisa. Por exemplo, vai para uma academia. Você falou de corpo, por exemplo. Eu gosto muito de falar disso no sentido de se eu soubesse, né? Que foi o meu primeiro livro. Sim. Eu tenho uma prótese de quadril. Com 53 anos, 54 anos. Entendi. Então, assim, por quê? Não é pra ter. Não era pra não era pra ter. Não era pra ter. Com o outro ruim já. Então, assim... mas coitado, não é no intuito de coitado. Eu não sabia disso. Eu vivi uma vida estressada pra caramba, fase 3, fase 4, com um perfil que eu tinha que dar conta de tudo, Mulher Maravilha, deixa comigo, deixa que eu faço, que eu resolvo, com 3 filhos, não sei o quê. Enfim, aí é uma história pra outro dia. Mas acabou consumindo. Sente, né? Então, assim, e adoro pegar essas mães grávidas e de crianças da primeira infância, porque ainda dá tempo. Porque lá na frente a vida vai cobrar juros compostos. Total. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber o que a gente está fazendo agora. Senão a gente vai se estrepar lá na frente. Então, esses sinais são sinais de um amigo que está te contando, escuta. Quantas vezes, nossa, com eles pequenininhos, surtava mesmo, sabe? Estresse absurdo. Que eu falo, meu Deus, já tinha que ter parado ali. Vai procurar ajuda. Não, vai tomar alguma coisa, não tá bom, isso aqui não tá saudável. Total. Não, deixa que eu dou conta. Então, assim, é muito importante a gente estar olhando para esses sinais e poder pedir ajuda, e poder parar e olhar o que eu posso fazer de diferente. Pra eu estar inteira pros meus filhos, porque senão como é que faz? Daqui a pouco você não tá aí. Tá, total, faz muito sentido. E olha só que curioso, a gente tá falando sobre isso, né?
Eu até falei aqui algumas vezes já, o pessoal até vai se recordar. Eu tive um episódio em 2017 de trombose. Tive trombose na perna. Tá. Tipo, um TVP, foi bem difícil. Fiquei 30 dias de cama. Tá. Isso teve uma ruptura na minha vida, praticamente. Porque eu não conseguia fazer atividade física, tive muita sequela. Hoje tô bem, jogo tênis, graças a Deus, tudo bem. Só que, em 2017, eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje. E depois, nos meus estudos, nas leituras, eu descobri, lógico, na época eu engordei muito. Eu engordei, Mônica, sei lá, uns 30 quilos na época. Bastante. Muito. Mas assim, na época eu não percebi. Mas eu tava descontando todas minhas emoções na comida. Na comida, é o traço oral. Você entende que é legal você saber disso? Mas eu não tinha essa consciência, né? E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a me enxergar. Falei, nossa, eu fazia exatamente isso. Porque eu não conseguia gerenciar as minhas emoções. Era um sorvetinho, era uma pizza. A hora que eu vi, depois de 3 anos, olhando no espelho, eu falei, caramba, e agora? Pois é. E aí tive que correr atrás do tempo perdido. Mas não é nem na criança, né? Chega lá depois, a gente carrega isso, obviamente. Mas se a gente não se olhar, a gente se entorpece, como a Brené fala. E eu acho que essa coisa da dopamina, né? Porque essas coisas são mais fáceis, são mais prazerosas. É rápido, né? É rápido. Eu, por exemplo, com essa história da prótese, o meu médico falou, Mônica, você tem que... É teu remédio, você tem que fazer atividade física todo dia. Tem dias que escapam, mas... tem dia que eu vou fazer, tem dia que eu falo, eu não quero fazer. Sim. Então, o que a gente tem que estar atento? A mudança de hábito. Porque todo hábito existe porque você tem uma recompensa. Então, se você comeu chocolate, você comeu... Isso é uma desculpinha, mulherada, que me desculpe, mas é verdade. Tô na TPM, vou comer um negocinho. Eu tô cansada, eu vou beber alguma coisinha. Isso é hábito. Tô estressada, eu mereço, é uma pseudo-recompensa. Agora, se a gente entende que isso é uma mentira, é uma falácia, porque não tem recompensa nenhuma, ao contrário, é tão rápido, fala a língua. Passou, você não tá sentindo mais nada. São segundos que você tem um pouco de prazer. Se eu entendo que isso é mentira, poxa, o que eu posso fazer que seja construtivo mesmo, que eu tenha uma recompensa de fato? Eu vou pra academia. Porque você libera endorfina, você libera dopamina, seu corpo muda, você tá se cuidando, você tem tônus, porque tem que pensar na terceira idade, com tônus, pelo menos, se não for pra estética, é pra terceira idade, entendeu? Então, só que isso é uma construção, por isso que eu falo que é importante o método PARE, porque é informativo. Que a história que eu falo é uma coisa mesmo de transformar vidas e criando história. Porque cada pessoa que eu atendo é uma história que se refaz. E é muito legal de você olhar e falar, poxa, o que eu estava fazendo com a minha vida? E do Se Eu Soubesse era isso. O que eu fiz comigo? Se eu soubesse. O livro era para se chamar E Se Eu Soubesse. Aí a editora falou, não, tira esse E aí que tá muito deprê. Se eu soubesse. E é fato. O que tá aí? De você ser assertivo. Quantas vezes eu fui passivo, não falei não, engoli. Engoli vai para onde? Vai pro meu quadril. E entre outras coisas, quantas vezes eu estava preocupada com o futuro, o que aconteceu, o que eu fiz no passado e não estava no presente? Quantas vezes eu deixei de pôr rotina para os meus filhos, e a rotina é uma bênção quando você estabelece isso desde pequenininho. Nossa. A rotina é o líder da casa. Você não tem dor de cabeça se você tem, desde pequenininho, rotina bem estabelecida. Você sabe exatamente o que você vai fazer ali, né? Exatamente. Não tem dúvida, Não tem dúvida. E a criança, ele é um serzinho que ela precisa de rotina. Ela precisa estar testando. Por isso que às vezes você fala, nossa, você tá me tirando do sério, pergunta. Porque ela quer ter certeza que você tá falando, você vai bancar. Porque se você fala agora, eu vou fazer isso, e daí pergunta, depois você... Agora... Não, fica mais um pouquinho, vai. Não, eu posso ver televisão ou não posso ver televisão. Pronto, ela já pegou e vai ficar lá te perturbando. Porque sabe que você vai mudar de opinião, entendeu? Sim. Então, eles querem... essa coisa preditiva, né? Eu preciso saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Para eles isso é muito importante. Total. Muito bom. Qual que é um hábito que você fala assim que tem que ter? Atividade física é um dos pilares, assim? Eu acho que se a gente está falando de estresse, eu acho que a gente fala da ponte do controle do estresse. Então, tem o sono, tem o apetite, né? A alimentação. Você tem uma alimentação balanceada, isso é bastante importante. E a gente vê muito agora, é tudo Mondiaro, é um monte de gente tomando... Você olha, você até assusta quanto que emagreceu, que não sei o quê. Sim. Só que se para de usar, volta. Então, mudança de hábito é saber que a alimentação é matemática. O pessoal quer cortar a etapa, né? Eles não querem, dá trabalho. Então, assim, para eu poder ter... Não adianta tomar... Não tô julgando, gente. Tem gente que precisa, enfim. Sim, mas o que eu quero
o que eu quero dizer com isso é, nada contra. Quem tá tomando, continua tomando, não tem problema, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que a gente tem que ter consciência do que a gente faz, quais são as nossas escolhas. Porque se eu tiro um negócio e volto, eu não aprendi nada. Então, assim, para eu ter o corpo que você quer, ou enfim, o tônus que você quer, você tem que saber que tem um preço. É uma construção, que você vai ter que ser perseverante. O Paulo Musi fala muito isso, né, da constância. E eu acho que, assim, em termos de alimentação, é matemática. Comi muito hoje, comer menos amanhã. Eu comi muito no almoço, comi um doce que não foi demais e vou ver como que eu tiro um pouco à noite. É uma continha de mais e menos, ou eu vou fazer mais atividade física e vai equilibrando. É difícil, vai ter dia que você não vai conseguir, vai ter dia que você vai chutar o pau da barraca, lembra? Sou um ser humano, tá tudo bem, estou aprendendo a ser esse ser humano e sem cobrança. Aí fica mais leve. Então, isso envolve o treino cognitivo, que é a terceira pilastra. Eu tá trabalhando tudo isso que acontece dentro do que já tenho de carga na minha vida. É como se a gente entendesse que a gente tem que fazer atualização do software, né? E a gente não faz. E se você não faz, ele vai travar, ele vai pedir um novo EAS, né? Total. Então, assim, a gente não faz isso. A gente tem um monte de coisas que a gente carrega lá da nossa infância, desde posição existencial, como eu aprendi a me pôr no mundo. Tem gente que se aprende a pôr, ou eu sou maioral e o mundo é porcaria, ou eu sou ruim e o mundo é ruim também, ou eu sou uma pessoa muito deficitária e o mundo que é bom. E a gente tem que trabalhar o ok com o ok. Então, eu sou bom, você também é bom. Não vou me denegrir, não vou também me achar. A gente tem que equilibrar, só que isso não faz sozinho, você tem que fazer atualização, né? Rever esse chip aí, como é que eu faço? E relaxamento, muitas pessoas não têm o hábito de relaxar. Tem muitas pessoas ao contrário, que tem o perfil tipo de comportamento, que são aquelas pessoas aceleradas, falam rápido, rápido, pensamento rápido, são agitadas, querem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando eu soube disso, eu falei, gente, agora eu entendi, porque tem pessoas que me incomodam, porque é o tipo B. São aquelas pessoas que falam mais devagar, que têm um ritmo diferente. Põe as duas juntas e você não sabe disso, dá conflito. Dá uns 5 minutos, tanto pro B quanto pro A. Acontece, em casa acontece com a minha esposa, às vezes, minha esposa é super acelerada, né? Às vezes ela fala. Aí eu falei, amor, calma. Eu não tô conseguindo processar o que tá... São perfis, entende? Então, assim, se eu sei disso, eu fluo melhor. Né? Se eu sei que eu tenho dificuldade de ser assertiva e eu sou passiva e de repente eu estouro porque eu não aguentei e aí eu virei agressivo, eu tenho que saber o que eu faço. Isso a gente aprende no treino. E relaxar, né? Porque, por exemplo, o perfil tipo A não relaxa. Ele tá vendo alguma coisa e fala assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não, como se não pudesse se permitir não fazer nada, que é a história do ócio criativo. Né? E, então é isso, é relaxamento, treino cognitivo, alimentação, atividade física e dormir bem. Acho que essas são os pilares fundamentais pra gente viver bem e cuidando do estresse, porque não tem como não ter estresse, né? Sim. Você sabe que tem uma coisa que tem a ver com tudo que a gente tá falando aqui, que eu percebi que pra mim é um momento que eu fico meio ali calmo, mais quando eu leio. Sim. A leitura é pra mim, né? Não sei pra todo mundo, mas a leitura é um hábito pra mim que, tipo, ele me coloca num estado de, tipo assim, calma. E é legal isso, porque você encontrou isso, né? Então aí a gente tá falando talvez de traços de personalidade, né? Sim. Você pode ser uma pessoa mais introvertida. Com certeza. Né? Isso aqui é um exercício, é um desafio pra mim. Então, se eu me reconheço como uma pessoa... Eu sou falante pra caramba, mas eu sou muito introvertida. Muito assim, de tipo... Se eu for com uma amiga pra tomar um café, eu queria levar alguém pra conversar com ela. Eu fico só assim, tipo... legal, joia. Tá? Então, assim... Mas eu sei que... O que me faz bem? Quais são as atividades que me relaxam? Coisas que eu sinto prazer? E o extrovertido, eu vi muito, assim, eu tive uma paciente que mudou, ela foi pra fora. E aí ela, tô deprimida de novo, não sei o que. Eu falei, será? Me conta um pouco, o que tá acontecendo? Porque estava tão bem, o que aconteceu? Ela é mega extrovertida, tipo... 10 cruzes. Morando sozinha, num país europeu frio, aquele lugar que só de estar lá já é deprimente, porque não tem sol. Eu acho que o ano inteiro é aquela coisa escura. Falei, viu, você não tá deprimida, você não pode morar sozinha, você tem que morar numa república, com um monte de gente, você tem que ver gente. Sim. Não é que faz sentido? Falei, então, você não esqueça quem você é. Então, quando eu sei quem eu sou, eu busco aquilo que me faz bem. Total. E sem julgamento, entende? Eu lembrei de uma outra coisa aqui curiosa. Você tá falando, eu tô revisitando a minha história aqui. Tô momento aluno aqui. Às vezes eu venho gravar 2 episódios no mesmo dia. Aí eu chego em casa e falo, meu Deus, eu preciso de um dia pra descansar a mente. Tipo assim, porque eu fico pensando, não é só
o cansaço físico. Sim, é a cabeça fica Mas isso é se conhecer. É, o autoconhecimento, entendeu? Então, né? por exemplo, hoje eu fui fazer palestra de manhã. Tá. E não é só vou fazer palestra, são 2 horas de palestra, depois você fica mais 1 hora lá tirando dúvida. Total. E sem contar que você vai se preparar antes e tal. Então, é um consumo energético, porque é muita gente. Uhum. É muita pergunta. É muito tete a tete. Então, Sim. você já sai de lá assim. Aí, eu falei, eu vou passar na minha mãe. Eu falei, não vou. Porque ela vai querer conversar. Eu não vou. Eu vou pra casa. Vou almoçar em casa. Aí, depois, eu trabalhei um pouco à tarde. E aí, eu falei, bom, tem o podcast. Eu vou ver Netflix por 1 hora. Dar uma relaxada. Eu não quero falar com ninguém. Uhum. Eu nem os cachorros, vai pra lá. Nada, não quero me preocupar, vai mordendo, vão brigar, não sei o que, não. Eu quero desligar. E não é, vou ver Netflix, eu não tô vendo nada. Às vezes eu tô lá só carregando minha energia. Total. Entendeu? Aí se eu tivesse que sair daqui pra ir pra outro lugar, não vou. Não dá. Já deu o dia de hoje. Então eu falo do meu perfil de introvertido e também do meu esquizoide. Porque o esquizoide, ele não gosta disso, ele quer caverna. Eu adoro. Então, quem é oral ou quem é extrovertido, que você sai daqui, vamos jantar, vamos não sei o quê, se bobear, vai até imagina. Entendi. Não funciona se passar de 10 horas da noite. No final do dia, o autoconhecimento, ele muda tudo, né? Muda tudo. Sabe, porque daí você não se julga. Eu, por exemplo, essa questão do MBT, eu amo falar, principalmente para as mães também. Tem perfil de mães, como que as mães funcionam em dados perfis. Eu vivi uma vida, até enquanto adolescente, achando que eu tinha problema. Adulto jovem, eu fui descobrir essas coisas quando eu tinha a minha segunda filha. Eu não sabia, eu falei, gente, eu tenho problema. Porque eu não gosto dessas conversas furadas, assim. Não é conversa furada, mas é tipo assim, vamos pro churrasco, aí fica tarde inteira. Eu gosto de ir pro churrasco, mas deu umas 2 horas, 3, no máximo, eu quero ir Tá embora. na hora de ir pra casa, né? Não aguento. Sabe assim, conversa. Daí começa aquelas conversas nada a ver, né? Eu falo, não quero, não cansei. Sim. E eu achava que eu tinha alguma coisa. Faculdade, escola, não, vai ter excursão, não vou. Aí o que eu vou fazer? Blue Lake, lembra? Blue Lake? Nossa, o que eu vou fazer na lembro. Blue Lake? Não, andar pra lá, andar pra cá. Daí vamos pra Blue Lake. Não vou ficar em casa, vou estudar. Estudava à noite. Então, assim, estranho, né? Tem problema essa pessoa. Até que eu falei que não, eu sou introvertidaça. E tudo bem, aceito quem eu sou. Quem não gostar de mim, sinto muito. Amigos, vamos jantar? Não vou, gente. Eu funciono até essa hora. Se quiser é chá da tarde, é café da tarde, é happy hour. Eu quero estar em casa 9 da noite. E se vem em casa, eu já aviso também. Né? Lógico que passa, né? Mas já deu, né? Total. Então, assim, é aceitar quem você é. E aí as pessoas vão te julgar. Aí você já faz a seleção natural. Vão ter pessoas que vão ficar com você pela pessoa que você é, e vão ter pessoas que vão ficar com você pelo que você fazia. Aí eu não quero. Faço questão de não me procure mais. Total. Entende? Faz muito sentido. Gente, só pra gente fechar um leque aqui, eu vou deixar os links dos livros aqui da Mônica na descrição aí do YouTube e do Spotify, tá? Mônica, quero falar um pouquinho de leitura agora, que eu acho que você deve ser uma baita leitora. Nossa, eu gosto de ler. Teve algum livro, assim, até uma pergunta difícil, eu não vou fazer essa. Qual livro que você dá de presente, o livro que você sempre indica, aquele queridinho seu, assim? Então, eu gosto muito de indicar da Brené Brown. Coragem de Ser Imperfeito? De Coragem de Ser Imperfeito. O da Kristin Neff também, da Autocompaixão. Maravilhoso. Tem um livro antigo, que eu não lembro nem de quem é, mas eu achei muito legal, que é Vinagre e Mel, se eu não me engano. É um livro que fala muito desse contraponto, né, da vida, do vinagre e do mel, que pode ser doce, pode ser essa coisa ácida, e como que você lida com isso. Esse eu comprei, dei muito de presente. E tem outro que chama Picos e Vales, também, esse é maravilhoso. Que é pequenininho e fala muito dessa coisa Eu lembro da imagem da capa. A imagem da capa, e no livro ele fala que a vida é igual ao nosso batimento cardíaco. Sim, igual ao batimento cardíaco. Isso é o óbvio, Você mas... falou disso, me veio o batimento cardíaco. Eu adoro. Esses são, assim... que eu gosto muito. Tem alguns mais técnicos que chamam Estresse Está Dentro de Você, que é muito legal, da doutora Marilda. O Estresse Está Dentro de Você, da doutora Marilda Lippe, que é bem legal. Fala de tudo isso que a gente está falando aqui, do distorção cognitiva, de crença, de assertividade. É um resumão do que ela faz no trabalho dela. E eu
Eu acho que de bate-pronto é esse. Tem Foco também, que é legal. Foco é legal. O da... Sabe qual que eu gostei da Brené Brown? Eu gostei do Coragem de Ser Imperfeito. Pra mim tá num top 5. Mudou muito o meu jeito de enxergar. Mas eu gostei muito do Coragem de Ser Você Mesmo. Coragem de Ser Você Mesmo também é bom. Eu achei... muito bom. Ele é mais fininho, mas ele... Bom, delas assim, eu não citei esse, mas é bom também. Tem um do Marshall Rosenberg, que também fala de compassividade. Comunicação não violenta? Não, tem comunicação não violenta, mas tem um que ele fala da raiva. É bem fininho, pequenininho. Eu não lembro, depois eu posso até passar, mas eu acho que, falando de autor, o Marshall Rosenberg é maravilhoso. Maravilhoso. Tem um que eu comprei agora, que é do... Gente, como é que é o nome? Eu vou me empolgando, daí, assim, eu vou lendo, eu acabo me perdendo nos livros. 30 lições para... É um indiano, como é que ele chama? É o Harari, 21 lições do século XXI. 21 lições, muito maravilhoso. Bom. É muito bom. Você leu Sapiens dele? Eu tenho, não li ainda. Maravilhoso. Eu não li ainda. Só que eu brinco que eu envelheci 5 anos lendo o livro. É difícil. Ele é uma leitura densa. Mas densa. Assim, é um dos motivos que eu deixei na prateleira lá. Ele é difícil. Mas nossa, ele vai desde o comecinho, ele vai narrando toda a nossa história. É muito legal. Eu adoro o Harari. É muito legal. Adoro. É muito legal. Tem do outro lá de Harvard, da felicidade, que é o Segredo da Felicidade de Harvard, que é o... Como é que ele chama? O sujeito Harvard de Ser Feliz? Então, mas como é que ele chama? Putz, eu esqueci o nome dele agora. É um nome também... Sabe um que eu li ano passado no meu clube, que assim foi, a galera pirou? Uma Boa Vida. Uma Boa Vida? É o maior estudo longitudinal feito até hoje. Foram 84 anos de pesquisa sobre o que é ter uma boa vida. Legal. Sabe qual que é o principal? Qualidade dos relacionamentos. Qualidade dos relacionamentos, sim. Sim, é isso mesmo. O pessoal pirou no livro, porque eles acompanharam as crianças desde, tipo, infância até quase a morte. Entrevistaram depois os filhos, chegaram na 3ª geração quase. Sim. E foram entrevistando. E aí eles se reuniam a cada ano, às vezes era entrevista, às vezes era alguma coleta de algum exame. 84 anos. Maravilhoso. Nossa, uma boa que vida, legal, chama. hein? Puta estudo o pessoal legal. Pirou. É o maior da história até hoje. Que legal. Ele conseguiu pegar gerações. Pra você ter uma ideia, os pesquisadores foram morrendo praticamente, foram trocando. Chama Uma Boa Vida. É incrível, cara. Incrível. Tá. Que legal. Esse aí vale a pena. Mas, enfim, esses são campeões aí de... Brené, eu sempre falo da Brené. Tem que ler Brené. É muito necessário o conteúdo dela. Adoro. Mônica, tem uma pergunta aqui agora que é do patrocinador. Que é a Cave de Café. Se você pudesse tomar um cafezinho com alguém e pedir um conselho, quem que seria essa pessoa? Que conselho que você pediria? Eu chamaria o meu marido, que a gente adora tomar cafezinho junto. Vai na Copenhague, que ainda come um chocolatinho, né? Escapa no final de semana. E ele é muito bom de conselhos. Ele tem um olhar muito prático da vida, né? Então, sempre me aconselha nessa coisa. Olha, que eu tenho um veio masoquista, então é meio catastrófico das coisas, né? Mais preocupada. Por que você está se preocupando com isso? Né? Então, assim, de fazer essa pergunta sempre, né? Por que você está olhando o copo mais vazio se pode ser um copo mais cheio? Né? E você é a vibração que você vibra, né? Meio redundante, mas por que você está nessa vibração? O que você está atraindo? Por que você está falando que você está com dor daquilo? Vamos passar por isso, porque a dor vai continuar. O que você vai fazer para sair disso? Então, são esses conselhos bem práticos, que é bem gostoso. Dia, né? Do dia a dia. Muito bom. Do dia a dia. Muito bom. E o que é óbvio para você, Mônica, e você acha que a galera não percebe? Você sabe que, óbvio, eu tive um professor de um curso que chama Atitudes Empreendedoras Voltadas para a Liderança. Chama Marcos, não, é o Mauro. E ele falou, o óbvio só é óbvio para os olhos de quem vê, né? Para os olhos treinados. Então, assim, ele fala, o óbvio não existe, porque é óbvio que é óbvio, né? Mas eu acho que, assim, como eu tô treinando muito isso, de estar olhando essa coisa da criança interior, eu diria pra gente criar esse hábito de estar se olhando, ou de estar olhando pros relacionamentos, quem que tá, tanto que nesse livro aqui tem
uma imagem, bem aqui no comecinho, que fala quem que está comandando a sua vida. Quem está no comando da sua vida? É a sua mulher ou é a sua criança? Né? E tem o checklist aqui para você fazer. E o que eu faço com as dores da minha criança? Então, se é a tua criança, o que eu tenho que fazer? Porque isso é muito comum de você ver. Você vai senta, isso a gente gosta muito de fazer isso. A gente senta e fica tomando um cafezinho no shopping. E fica vendo as pessoas passando. Então, a gente fala dos traços, a gente fala, tá vendo? Olha ali a postura, olha como ela tá falando com o filho, não sei o quê. Então, você vê que tem muito namorado andando assim de bico. Aí você vê claramente que aconteceu não queria estar ali, né? Aconteceu naquele momento, você fala, tá na criança. Então, você vê que se a gente tem esses conceitos de eu tô na criança, que você pode estar e deve estar na criança, não é pra mentir o que você sente. Mas é triângulo dramático, né? O triângulo dramático, a gente entra pra caramba no triângulo dramático, mas o que é triângulo dramático? Quando a gente foca só no problema, a gente não busca a solução, que é o triângulo do mimimi. Eu falo que é o mimimi. Então, você fica ou como vítima, ou perseguindo, ou querendo salvar. E é problema, quem tá aqui é a criança. Então, você já não deve ter ouvido falar isso? Você vê alguém com algum problema, daí você fala, por que você não faz isso? Aí a pessoa responde pra você, eu não te pedi, eu não te perguntei. Isso não dá certo. Daí você fala, mas então por que você não faz aquilo? Sempre, nunca vai dar certo. Tem sempre um problema. Você traz uma solução, a pessoa encontra outro problema, né? Vítima, não adianta. Então, assim, quando você olha essa dinâmica, você fala, pô, que interessante. Como seria se as pessoas tivessem esse conceito de poder parar e olhar e ter escolha de fazer diferente? Você entende? Total. É isso que é... Não e no que final isso seja do dia, óbvio. Tem escolha, né? Tem, sempre tem. Você sabe que hoje eu citei na palestra o Viktor Frankl. Maravilhoso. Tem um livro, Busca de sentido. Nossa, esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Da Therese. Tem uma outra também, chama Therese Bertrand, uma coisa assim, que fala do corpo também, que é maravilhoso. Que, tipo, tem que ler. Mas dele, especificamente dele. Quando você escuta ele falando... eu fiquei... Acho que ele trocou de 4 campos de concentração, se eu não me engano. E ele falou, o que me manteve vivo aqui foi a prospecção de eu estar dando aula. De eu estar palestrando. Ele visualizou aquilo. Ele visualizava. Ali, né? Então, ele não visualizava, tipo, o que as pessoas visualizavam. Será que eles vão vir bater em mim? Será que eles vão me fazer alguma maldade? Ou vão me deixar passando fome? Ou sei lá, o que... Não, eu vou... Podia estar acontecendo tudo aquilo, mas ele escolhia olhar para outro lugar. Eu não consigo nem... Eu fico arrepiado só de pensar... Como que seria isso? Assim, não dá pra imaginar. Cara, é maravilhoso pensar num negócio desse. Sim. Né? Então, eu acho que tem que lembrar disso. Tem que lembrar dessas experiências, né? Que a gente tem essa escolha. O que você escolhe? Né? E sempre falar, eu reclamo. Tá, mas o que você tá permitindo na tua vida que você tá reclamando? Então, não reclama. O que você tá fazendo de diferente pra mudar esse problema? Nada. Ou você tá querendo que alguém resolva? Não vai resolver. Então, aí a gente traz o adulto para ter ação na vida. Aí fica mais gostoso. Você pode até brigar com seu marido, com um filho, o que for. Mas se olha e você fala, putz, quantas vezes eu fiz isso com meus filhos? Falei, desculpa, tava na minha criança. Sinto muito. O que eu quis dizer foi isso, isso e isso. Ter humildade de poder falar, eu não sei tudo. A gente muitas vezes acha que pai e mãe tem que saber tudo. Total. E tem que ser, né, aquela coisa maravilhosa. Não, eu sofro também. Tô triste também. É cansativo, sim. Mãe, é difícil ser mãe? Quanto que eu demorei pra falar isso? Não me arrependo, mas teve muitos momentos que eu falei, meu Deus do céu, não aguento. Eu vou frustrar meu filho? Não, tô falando uma realidade, porque isso é um fato. Isso é um fato. Em momento algum me arrependo. Eu amo e faria de novo. Tudo de novo. Tudo não, né? Se eu soubesse, eu faria, tá? Se eu soubesse, mas, tipo, teus filhos, com certeza. Com certeza. Eu falo que eles são os meus professores. Eu sou outra pessoa depois que eu tive os meus filhos. Não tenho nem o que falar. Então, acho que é ter humildade, essa questão de você entender que você é só um ser humano vulnerável, imperfeito, que a gente tá aqui para aprender, que a gente tem que sentir, que a gente tem que falar do que a gente sente, que a gente não tem que ser forte o tempo inteiro pros filhos. E nem para ninguém, nenhum relacionamento. Né? Então, acho que isso é bem legal. Sim, muito bom. Eu lembrei de um livro também que é bem legal, que é da medicina, da linha do... Ai, como é que ela chama? Da Gudrun, não lembro o nome dela. Tá. Mas é tomar a vida pelas suas próprias mãos. Tá. Que fala da medicina antroposófica, da antroposofia. Tá bom. É muito legal. Fala dos anos, o que você faz em cada ano. O que acontece na tua vida, que você tem que estar prestando atenção, sabe? Tá. É
É bem legal também esse livro. É um livro dentro dessa linha, né, da antroposofia, mas é uma ciência muito interessante. Para quem não conhece, vale super a pena ver a questão de setênios, o que acontece em cada setênio. Setênio é maravilhoso. É muito, e sempre bate, legal. né? Impressionante. Muito. E bate muito também o que aconteceu nas fases correlativas, né? Sei lá, dos 7 aos 14, que acontece depois lá na frente, não lembro exatamente qual é a correlação, mas bate muito. Então, se eu posso curar o que aconteceu aqui, por que não, né? Aí vem o autoconhecimento de novo. Total. O autoconhecimento é tudo. É tudo. Mônica, queria agradecer que passou voando o podcast. Eu fiquei aqui, você foi falando, eu fui lembrando de várias coisas, tô com a cabeça aqui pensar em várias coisas, mas queria te agradecer. Eu que agradeço pelo convite. E deixa um recadinho final aqui para quem ficou com a gente até agora. Então, eu acho que o recado que eu diria para vocês não se cobrem, não se culpem. Passem a se tratar com mais amorosidade, com mais carinho, com mais cuidado, porque a gente está aqui nessa vida para aprender. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a estar, sabe, se respeitando, a gente vive melhor. Então, acho que é esse o ponto. Excelente, né? excelente. É o ponto. Gente, vou deixar aqui então, como eu falei, hein? Os 2 livros aqui. Tem no Instagram da Mônica, tem um e-book lá que ela comentou, vou deixar a rede social dela aqui também. E encaminha esse episódio pra frente, vamos compartilhar aqui, que foi incrível. Exatamente. Clica, curte, compartilha e a gente se vê todas as quartas às 19 horas e até semana que vem. Obrigado. Até.